Hoje em dia é muito fácil a gente pegar imagens de satélite e conseguir ter uma noção topográfica, né, de como é o relevo para os mais diversos usos. Então hoje com cálculos baseados em drone, sistema de GPS, estações totais, enfim, a gente consegue ter uma noção bem boa de como é a altitude dos determinados lugares. Isso tem várias utilidades práticas no cotidiano. Além disso, hoje em dia nós temos ferramentas como o próprio Google Earth, enfim, o ArcGIS Earth e tantas outras ferramentas que podem servir como ferramentas de navegação, que podem servir como ferramentas que auxiliam setores como a construção civil e até mesmo setores militares. Mas nem sempre foi assim e nem sempre nós tivemos computadores disponíveis com telas disponíveis de forma que ficasse tão visual assim. E é por isso que no passado e ainda hoje se usa muito a ideia das curvas de nível. E as curvas de nível são justamente essas curvas que aparecem no mapa aqui, bem suaves, que acabam unindo pontos na superfície que possuem a mesma altitude. Imagina uma linha sendo coberta pelo mar, metro a metro. Cada linha deixada pela água marcaria um contorno de altura. E juntas elas formariam uma curva de nível. Sua leitura segue regra simples. A diferença de altura entre as curvas, chamada de equidistância, é sempre igual. Nesse caso aqui, é algo em torno de 40 metros. Então a cada 40 metros eu tenho uma curva de nível. Sendo assim, eu sei que quanto maior vai subindo, maior é a altitude dos morros. Aqui eu tô vindo em direção à Serra do Mar, por exemplo, e vocês vão ver que vão tendo várias curvas de nível, subindo cada vez mais, até chegar em pontos altos, como esse, a 176 metros, ou até mais altos do que isso. Por exemplo, aqui, uma linha que representa 800 metros, 900 metros. Quando as curvas estão bem próximas, elas então indicam encostas íngremes. Quando elas estão mais distantes, indicam um terreno um pouco mais plano, até que elas vão se tornando cada vez mais distantes, mostrando que esse terreno é cada vez mais plano. Curvas fechadas formam morros. Quando são em V, vales e rios. Quando em U, espigões. Essas linhas, elas ajudam os engenheiros a planejar as estradas, as barragens, os urbanistas a organizarem as cidades, os agricultores a controlar a erosão, os geólogos a estudar as rochas e os militares até mesmo para ter uma ideia do percurso de um projétil de artilharia ou mesmo de um míssil. Além disso, até esportistas em trilhas acabam usando mapas com curvas de nível para saber mais ou menos qual vai ser a diferença de altitude que ele vai percorrer. Até mais!